Rafael, tranquilo, 3 medalhões na mira do Corinthians, ou seja, 3 nomes de impacto que o Corinthians está trabalhando nos bastidores para reforçar o elenco. Um zagueiro, um meia armador e um atacante, você vai saber tudo no vídeo de agora, e também todas as informações do Coringão com o pessoal do Estádio 97, a Lelê tá demais novamente, então vamos pro vídeo, já se inscreva aí no canal. Deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Você que acredita na vitória do Timão na Sul-Americana, time reserva e a gente vai para cima. Então se inscreva, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Fica, Ramon Dias, fica! É assim, né, RG? Quando ganha, fica Ramon, aí vai perder um joguinho, já tem gente pedindo a cabeça. Mas, gente, vocês lembram? Ô, Caixinha, presta atenção. Quando eu disse aqui a semana passada que o Santos perdeu para um time que só tinha uma jogada, olha o que aconteceu. Não, mas o Vasco veio reserva aqui, RG. Mas não importa. O Corinthians jogou sem 5 também, viu? Não importa. Não, mas o Vasco ele tava misto, não era todo reserva não, tava Só assim. tinha 2 titulares, João Vitor E o Corinthians sem 5 titulares também, tá? Não, mas o Corinthians também tem seus desfalques importantes, porque Garro é muito importante, o Hugo é muito importante. Não, mas aí é lesão. Aí é lesão. O RG tem razão. Não, mas tô falando de desfalque no geral. O Vasco tomou 3 no Peru e mais 3 não, tomou 5 no sábado e anularam 2 também no Peru, né? Mas, gente, vamos falar a verdade, o time reserva do Vasco e o titular não muda muito. O que mudava ali, de fato, é o Coutinho e o Verratti. Então. Mas é isso que eu tô falando, é o Coutinho e o Verratti. São 2 desfalques, o resto é tudo japonês, velho, tudo igual. É uma jogada, é isso a filosofia, é isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo Perfeito, que quem entrou é melhor, se quem entrou é pior, Marcão, não é isso. Tô dizendo, é um time que tem uma única jogada. O Corinthians não deixou isso acontecer. E não meteu mais, velho, porque, olha... Porque teve que fazer 5 pra valer 3, mas vamos lá. Mas tava impedido mesmo, né? Não, mas peraí, vamos falar sobre isso. Mas independente do Vasco estar com o time reserva ou não, o Corinthians fez a parte dele, gente, que é o que importa, né? Fazer o papel de casa aí, porque muitas vezes, né, mesmo com o time reserva, com o time fraco, às vezes não faz. Tem time que não faz e às vezes o Corinthians tropeça também aí, né? Quando os times hablam. Felizmente o Vasco não habla, então não tivemos problema. Foi um bom jogo do Corinthians, mano. Não habla, né? Ainda bem. Eu acho que foi um bom jogo do Corinthians. Você acha, Lelê, do Corinthians jogar a Libertadores de mudo? É isso aí. Acho que é o que precisamos pra voltar a conquistar um troféu, né? Porque realmente, o próprio Romero falou sobre isso, mano, numa coletiva aí, numa entrevista. E tem um certo sentido, sim, né? Do Corinthians aprender a malandragem de competições sul-americanas, aprender a jogar, porque tem uma certa diferença, inclusive de intensidade dentro de campo, fator psicológico e tudo mais. Mas o Vasco veio com esse time reserva. Pra gente, é óbvio que foi bom até pela falta do Verratti, porque o ponto fraco do Corinthians é o quê? A bola aérea, né? Que inclusive nossos gols aí na estreia do Brasileirão e na estreia da Sul-Americana foram de bola aérea. E o Verratti, pra mim, é o melhor cabeceador do Brasil. Não jogou, o Vasco não assustou o Corinthians, não tivemos problema nenhum. Ele entrou no segundo tempo, até acertou a trave, né? Teve aquela jogada da trave, né? Mas assim, primeiro tempo, mano, muito tranquilo, né? O Corinthians conseguindo jogar até de uma certa forma, de uma maneira fácil. Ali 2 golaços os primeiros, tanto do Yuri como do Memphis. O Memphis jogou demais ontem. Anteontem, né? Participou, inclusive, teria participado dos 5 gols, né? Participou dos 3 que valeram ali. Se o Memphis jogasse todo jogo assim, gente, meu Deus do céu. Agora ganhou uma grana, hein? Tem os gatilhos aqui que podemos falar aí, depois. Mano, mas, tanto claro, gatilho, parece o Hendrick lá no Real Madrid. E parafraseando o Casares, né, naquela entrevista do Atlético, mas se ele joga todo jogo assim, ele tá no Real Madrid, né? Enfim, óbvio, eu acho que o Memphis, às vezes, ele fica um pouco pesado em campo, mano. Mas eu também acredito que o calendário brasileiro, ele pesa, inclusive, mais pro Memphis. Porque por ele ser europeu, né, e ele a vida inteira foi acostumado num calendário diferente daqui, a gente vê que tem jogos que realmente, o cara tá com a perna pesada ali e tal. E a gente, às vezes, até dá aquela cornetadinha e tal. Mas sábado, olha, pelo amor de Deus, assim, jogou muito, quem sabe até foi um cala-boca pra CBF, né? E pra falar, ele fez uma entrevista no final do jogo onde ele fala, né? Porque ele tomou um pisão lá
durante o jogo. Ele fala, pô, a CBF, em vez de estar preocupada em melhorar, em qualificar a sua arbitragem, né? A questão que interfere diretamente em todos os jogos, está preocupado com o jogador subindo em cima da bola. Foi pisão mesmo. E tomou um pisão, E o Lelê, sim. não só ele, mas o Coronado também, viu, Lelê? Inclusive por falta de capacidade do Daronco, que a gente vai falar daqui a pouquinho dos erros de arbitragem, tanto ele quanto... Eu não sei se vocês estavam com retorno lá na transmissão, Lelê, mas tanto o Coronado quanto o Memphis são desfalques na partida de amanhã do Corinthians, justamente por causa dessas soladas que eles tomaram. E o Daronco nem falta deu. O do Coronado ele toma um pisão ali no tornozelo, no meio campo, e o Memphis ali na entrada da área. E nos dois lances, por incrível que pareça, o Daronco não deu falta. Absurdo. Agora, só com relação ao que vocês estavam falando aí do Corinthians ter melhorado, Lelê, pra mim passa pelo Ramon Dias, o RG. E não é agora, fica Ramon e quando vai mal, fora Ramon. A cagada da estreia da Sul-Americana foi do Ramon Dias. E na partida de sábado ele corrige a cagada que ele fez. Porque na estreia da Sul-Americana, RG, o que acontece? Ele coloca o Romero pra jogar e ele recua o Memphis. Ou seja, ele colocou o Memphis pra fazer o papel de camisa 10 e ele coloca o Romero pra jogar junto com o Yuri Alberto. Aí vão falar, mas ele fez isso com o Palmeiras e deu certo. Mas sabe por que deu certo no Allianz Parque? Porque no Allianz Parque a proposta do Corinthians era não deixar o Palmeiras jogar e resolver em casa. E tentar uma bola no contra-ataque e fazer um gol numa bola parada, enfim. E foi o que o Corinthians usou como estratégia. Ele conseguiu fazer um gol no Palmeiras ali, mas ele tinha como a principal característica ali, o principal motivo do jogo do Allianz Parque era não deixar o Palmeiras jogar. Ponto. Então deu certo fazer isso. Agora, numa estreia de Sul-Americana que você vai jogar contra o Huracan na tua casa, você tem que propor o jogo. Ele até tentou colocar, vou tentar repetir aqui, eu deixo o Romero lá na frente com o Yuri Alberto e coloco o Memphis no meio campo. Não deu certo e ao invés dele voltar com o Coronado pro segundo tempo, aí já vou falar do Coronado, tá? Mas que comecem a falar. Mas, por exemplo, ao invés dele voltar com o Coronado no segundo tempo, Lelê, e colocar o Memphis, onde ele costuma ser letal, que é jogando perto do Yuri Alberto, ele mantém a porra do estilo de jogo do Corinthians da mesma forma. E ele tira o principal jogador do Corinthians naquela partida, e pra mim o melhor jogador do ano, Carrídio, do lado direito, pra colocar aquele Giovani, que tropeça na bola. Então ele cagou na escalação, RG, e manteve a cagada, ao invés de corrigir o erro. Agora, na partida contra o Vasco, ele escalou o quarteto mágico ali com o com o Ranieri, com o Carrídio, com o Bidon e com o Coronado, e na frente Memphis e Yuri Alberto. O Coronado ele não jogou bem, Lelê? Não jogou bem. Porém, eu acho que falta pro Ramon Dias bancar o Coronado como ele bancou o Yuri Alberto ano passado, quando o Yuri Alberto tava mal. Porque o Yuri Alberto mal, ele olhava pro banco, o reserva dele era o Pedro Raul. Ele falou, preciso fazer esse cara dar certo. Então ele bancou o Yuri Alberto. O primeiro semestre do Yuri Alberto ano passado foi uma merda. O segundo semestre ele tornou-se o artilheiro do Campeonato Brasileiro e o principal artilheiro do Brasil. Agora, por exemplo, o Coronado, ele é a única opção que o Corinthians tem na meia. O Ramon Dias, pra ele não mexer taticamente no time e não cagar no esquema e colocar o Memphis pra fazer um meia, porque quando você coloca o Memphis de camisa 10, Quintino, você não ganha um bom camisa 10 e perde um bom atacante. E tecnicamente, o Memphis ele entrega muito mais do que o Romero. Quem que é o quarteto mágico que tu falou aí? Nossa, ele tá Ranieri, Carrídio, Bidon e Coronado. Tá de brincadeira, teu time não passou da pré-libertadores, vem falar em quarteto. Ô, bacana, você vai ver na Sul-Americana, cara. Você vai ver na Sul-Americana. Mas é o momento canal. Mas complementa aí, Lelê. Volta agora pros erros da arbitragem. Para com isso, velho. Momento K9. É momento K9, Marcão. Pelo amor de Deus. Ô, o Daronco tá aparecendo, velho. Aqueles alterofilistas aposentados, tá ligado? Aqueles fortinhos barrigudos. Ô, o Daronco tá precisando tomar aqueles Activa, aqueles Danone de fazer cocô, velho. Isso! O Daronco tá com uma barriga, velho, que eu vou te falar, mano. Tá parecendo aqueles porco recheado, velho. Dá licença, Lele. Eu fiquei puto. O primeiro gol do Corinthians, Lele, eu até achei que foi falta do Matheus Bidu. Eu achei que foi falta do Matheus Bidu, porque ele pega com a ponta do joelho dele no tornozelo do jogador do Vasco e tira o jogador do Vasco da jogada. Então, automaticamente você impossibilita o seu marcador de continuar no lance. Ali até entende-se a marcação da falta. Mas o lance do impedimento, eu tava até assistindo o jogo aí, a Nadine explicou, porque quando o Donelli dá o quebrão, o Yuri Alberto ele já tá numa posição de impedimento. Gente, o Yuri Alberto ele não participa da jogada. Quem vai dividir aquela bola é o Memphis com o Piton. Os dois estão dividindo e quando a bola sobra para o Yuri Alberto, ele já está em condições de jogo. Então ele não se beneficia de uma posição de impedimento que ele estava no estourão do goleiro. Cara, anular aquele segundo gol do Corinthians para mim é patético. E outra, mano, só uma questão sobre esse lance, porque teve uma disputa ali entre o Piton e o Memphis que, pela regra,
ela gerou sim um novo lance. Isso Mas ele não domina. Isso aí é desconhecimento da regra. Não, porque a Sim. própria Nadine, ela fala que o lance, ele só vai originar um novo lance quando o jogador tem o domínio completo da bola. Mas é exatamente Mas isso. ele não dominou. Só que o que eu até falei comigo, meu árbitro, Paulo, ele me explicou. É desconhecimento da regra. Por quê? Esse domínio que o jogador tem, que tem que caracterizar um domínio, se ele tem tempo e espaço suficiente para fazer esse domínio e ele erra por condição técnica dele, tem que ser considerado sim um novo lance. Porque o Bidon, ele tem o tempo, ele tem o espaço, ele errou. Mas isso aí, o Corinthians não pode ser punido porque o jogador errou. Mas é que tá. Quando você tem uma disputa do Piton com o próprio Memphis e por causa dessa disputa uma coisa, por exemplo, o Piton ele domina uma bola sozinho, sem ninguém do lado dele, ele erra o domínio. Outra coisa é quando ele tá numa disputa com o Memphis ali, por conta da presença do Memphis, ele acaba errando mas não era o domínio. Memphis que estava impedido, entendeu? Era o Yuri. Mas aí é que tá, Fia, mas é isso que eu tô te explicando. Quando você não tem o domínio completo de uma situação por conta da presença do Memphis, porque você não tem a dúvida que a presença do Memphis ali faz o cara, de repente, ter uma pressão pra poder dominar essa bola. Quando você domina. Exato, mas é isso que eu tô falando. Yuri Alberto, ele se beneficia de uma condição que ele estava no lançamento do goleiro impedido. É isso que a Nadine explica lá na minha Mas aí que tá, Ô, Lelê, até nesse lance de impedimento, hoje tem até uma grande discussão, porque espera-se sempre terminar a jogada pra concluir um lance lá e avaliar se tá impedido ou se não tava. Nesse lance especificamente, Marcão, do Yuri Alberto, quando tem o estourão do goleiro, a jogada ela vai começar praticamente no ataque, quando algum jogador participa ativamente da disputa da bola. E o Yuri Alberto não tá disputando a bola. Então a jogada de ataque, o Yuri Alberto ele não tá se beneficiando da posição de impedimento. A posição de impedimento ele estaria se beneficiando se ele fosse dividir a bola com o Piton. E não foi mano. Ele. Foi o Memphis, é isso que eu falei, o Memphis e o Piton. Mas aí, o estourão do goleiro, mano, é o que deu origem à jogada. A bola chegou no ataque por conta desse estourão. E o Yuri Alberto, quando ele pega esse domínio errado do Piton, ele acaba se beneficiando da posição que mas ele o Marcão é ridículo, porque a jogada, o Yuri Alberto ele tá secundário numa jogada que possa ser avaliada como impedida. Se o Yuri Alberto tivesse, por exemplo, brigado pela bola ali junto com o Piton, concordaria 100% com você. Sim. Agora, a partir do momento que na hora que existe a disputa entre Memphis e Piton, o Yuri Alberto já tá 2 passos à frente do último jogador do Vasco. Então, de maneira alguma, ele se beneficia de uma posição de impedimento, gente. Mas beneficia, mano. Eu também acho que não. Acho que é exatamente isso. E o Piton, ele teve, como diz a regra ali, ele teve o tempo e o espaço necessário se ele quisesse brigar pelo domínio. Ele errou. Só que aí o Corinthians não pode ser punido por um erro técnico do jogador, entendeu? Então, pelo que o Paulo mesmo explicou, desconhecimento, até porque ele falou assim... Na Europa, eles não anulariam esse gol. Eu duvido que anulariam esse gol na Europa. Duvido eu dó, mano. Fiel, o Coringão se movimentando no mercado da bola, mas não adianta você esperar alguma movimentação no mercado para essa janela de início do ano. A janela se fecha agora no dia 11, sexta-feira, e o Corinthians não tem ninguém na mira, ninguém próximo de fechar, e nenhum novo reforço além de Angileri, que chegou ao Corinthians, deva chegar nesse início de ano. Mas o Corinthians entende a carência do elenco e está programando, buscando no mercado, caçando, garimpando 3 reforços de impacto para a janela de meio do ano. Algumas informações estão saindo na internet, eu trouxe aqui a informação do Timão 1000 Grau, de que o Corinthians está buscando no mercado 3 medalhões, 3 nomes que seriam nomes de impacto para poder chegar ao Corinthians e brigar por titularidade. 3 nomes que seriam um defensor, ou seja, um zagueiro, um meia armador e um atacante, principalmente atacante de beirada, que é o que o time do Corinthians carece depois da saída de Wesley e o Mosquito. Então seriam 3 nomes aí que abalariam aí as mídias sociais e os noticiários do Corinthians. Augusto Melo e Fabinho Soldado estão trabalhando nos bastidores, até agora não saiu nenhum nome divulgado, mas de acordo com informações aí que a gente está analisando e vendo nos sites de notícias, Samir Carvalho, independente de tudo que a gente ache, considere ou até tenha certeza de Samir Carvalho, a gente tem que concordar que ele trouxe a informação de Memphis Depay sendo negociado com o Corinthians e também Angileri. Ambos fecharam, foram contratados e confirmados aí pelo Coringão, e foi exclusividade aí de Samir Carvalho. Eu não sou daqueles que acompanha tanto Samir Carvalho, nem o Nicola,
Talvez vocês aqui do canal possam ser algum desses também, que muitas vezes não busca informações com eles, mas a gente tem informações aí de acordo com Samir Carvalho que 3 medalhões estão sendo analisados pelo Corinthians para reforçar o elenco no meio do ano. Não tem 3 nomes confirmados, o Corinthians quer um zagueiro de ponta, um meia armador de ponta e um atacante de ponta, ou seja, todos nomes que chegam para brigar por titularidade. Um zagueiro chegando provavelmente seria titular absoluto, de acordo com a zaga que a gente tem hoje. O meia armador precisaria brigar por titularidade com Rodrigo Garro. O Coronado ainda joga muito por fora, de acordo com os números e até agora o que ele apresentou no Corinthians. E um atacante também viria para brigar com Memphis Depay e Yuri Alberto, a não ser que seja um atacante de beirada de campo, de ponta, né, que jogue de ponta, aquilo que a gente carece depois da saída de Wesley e também Gustavo Mosquito, que eram as últimas opções jogando por esses lados do campo, né? Então isso seriam os 3 medalhões, 3 nomes que o Corinthians busca, entendendo que o elenco carece de reforços. Principalmente o Corinthians conseguindo manter uma regularidade no Campeonato Brasileiro. Esses 3 nomes chegando na metade do ano, aquilo que aconteceu no ano passado pode se repetir nesse ano. O Corinthians se mantendo uma classificação legal, ao invés de brigar para fugir do rebaixamento, poderia brigar para conquistar o título do Brasileirão. A gente vai ficar por dentro aí de todas as informações, vamos trazer aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada e até o próximo vídeo. Valeu!